Hoje é dia 13 de junho do ano 2019. É uma quinta-feira. Estamos próximos de 18 horas. É hora que nós celebramos saúde aqui nas ondas milagrosas da Rádio Mundial. Eu sou o Dr. Rui Mercúrio. Boa noite. Atendemos como médico nossa clínica de transtornos musculoesqueléticos, doença de ossos, vasos, nervos, músculos, tendões, articulações. E a imensa maioria dos pacientes que nos procuram são de sofredores crônicos. Então, sempre somos questionados. Os pacientes querem saber sobre terapias, porque, em geral, esses pacientes têm uma certa decepção da ciência médica. Eles são eternos buscadores de alívio. E os transtornos musculoesqueléticos têm como acento principal dor e incapacidade física. A incapacidade física, em geral, progressiva. E isso imobiliza o paciente, porque se ele se movimenta, a dor é maior. Por outro lado, existem os fatores complicadores, como já também dissemos aqui. Na hora que a incapacidade aumenta, surge um grau de depressão. E o imobilismo também favorece obesidade e insuficiência muscular e osteoporose. Então, o quadro clínico desses pacientes sofredores crônicos, né, em geral, tem todos esses característicos em comum. Né? Em nossa clínica, as coisas vão se repetindo. Né? Os pacientes contam histórias parecidas, mas incrível. Né? Incrível. Dificilmente, nós temos em nossa clínica um paciente com um só diagnóstico. Né? Porque o que traz o paciente ao médico, principalmente, é a dor. E também a incapacidade física. Né? E a dor, né, dos transtornos musculoesqueléticos, também repetimos aqui. É dor de cabeça, dor no pescoço, dor nos ombros, nos braços, dor nas costas, dor na região lombar, dor nos quadris, dor ciática, peso, cansaço, queimação, cãibras nas pernas, dor nos joelhos, dor nos tornozelos ou nos pés. Às vezes destacamos no mesmo paciente cerca de 30 diagnósticos. Então, é como se um paciente representasse, na verdade, 30 doentes. Por exemplo, dor de cabeça, dor no pescoço, problemas de coluna, problemas nos quadris, problemas nos joelhos. E assim, o diagnóstico principal que se faz em cima desses doentes se chama deformidade. Entenderam? Então, é a eterna luta contra a força da própria gravidade. A gravidade é a força que nos empurra para baixo, nos esmaga 24 horas por dia. Né? É a força que faz nós perdermos a altura durante a nossa vida. Entende? Vamos se achatando. Entende? É inexorável, não podemos nos livrar dessa força da gravidade. E ela tem uma influência muito grande nos transtornos musculoesqueléticos. Você tem notícia de que pessoas sofredoras desse tipo de problemas do esqueleto perdem facilmente o equilíbrio. Daí
tem que fazer uso de bengala, de muletas, de andador e até de cadeira de rodas. Porque elas deformam o esqueleto. O esqueleto perde o seu alinhamento natural, perde a sua postura bonita e saudável, entenderam? E aí começam os pensamentos de raízes nervosas e dão toda essa multidão de sintomas. Então, hoje mesmo atendemos um paciente que ele diz: o que você diz parece que você está falando de mim. Você diz todos os sintomas que eu sinto. É que a grande maioria, né, tem sintomas parecidos. Né? Quando existe um problema, por exemplo, um desvio de coluna, isso vai afetar mais um quadril que outro. Né? Por quê? Porque o paciente desloca seu peso mais para uma metade do corpo do que para a outra. Às vezes eu digo em tom de brincadeira, quando o paciente me procura com um grande desgaste num quadril esquerdo, eu digo assim: mas o direito está bom? E nasceram no mesmo dia, são gêmeos. Né? Mas um está completamente gasto e o outro está íntegro, totalmente bom. Entenderam? Então, esses transtornos musculoesqueléticos, eles desalinham o esqueleto. Entende? Desalinham o esqueleto. Produzem uma assimetria em nosso esqueleto. Né? Eu dou sempre aquele exemplo de que, se você quiser saber como anda a sua deformidade musculoesquelética, ou como andam os seus desalinhamentos do eixo do esqueleto, é muito simples. Você precisa ter duas balanças. Você pisa com o pé numa balança e pisa com o pé na outra. Se você pesa 70 quilos, teoricamente teria que dar 35 quilos num e 35 quilos na outra balança. Mas não é isso que ocorre. É possível que dê 30 quilos numa balança e 40 quilos na outra. Entende? Isso demonstra que é um esqueleto fora do prumo, fora do seu equilíbrio. Entende? É comum também eu avisar o paciente que ele vem ao médico, mas ele tem um grave problema de engenharia, de bioengenharia, da engenharia do seu esqueleto, que perdeu os seus rumos, seu equilíbrio, sua postura, sua harmonia. Entenderam? Porque um esqueleto não deformado, dificilmente ele causa dor. Entende? As pessoas valorizam muito a idade. Né? Todo dia eu escuto na minha clínica: olha, eu tenho esse problema, doutor Rui, Mercúrio, tal, mas eu sei, é da idade. Não é nada disso, gente. Parem de culpar a idade por tudo, entendeu? Culpem a vocês mesmos, mas não culpem as suas idades. Entende? Nós temos que levar uma vida com qualidade. Essa é a lei universal. É uma lei universal do universo. As coisas têm que funcionar, né, em harmonia, em equilíbrio. As flores nascem, os pássaros voam. Então, essa é uma lei natural. Entende? Alguém ensinou um beija-flor a voar para frente, para trás, para cima, para baixo, para o lado esquerdo ou direito? Entende? Então, é uma lei natural. Nós temos que ter saúde. Nós temos que ter harmonia, equilíbrio. Entende? E o que é saudável é bonito. Né? É bonito. Entenderam? Saúde é bonito. Entende? É o que nós merecemos. Entende? Se há uma doença se instalando, alguma coisa de errado aconteceu. Ou está acontecendo. Entendeu? Sempre nós repetimos também que você tem 3 médicos de plantão permanente, que é o seu instinto de vida e seu instinto de perpetuação da sua própria espécie, a tua homeostase, que é a tua tendência ao equilíbrio da saúde, ou seja, o teu corpo tem a sabedoria de buscar sempre a situação de saúde
e tentar combater a situação de doença, entende? E depois tem o sistema imunológico, entende? Que não permite a entrada de intrusos, de vírus, de fungos, de bactérias, de agentes químicos ou físicos, que causadores de doenças. Nosso sistema imunológico é um dos sistemas mais inteligentes da economia humana, entendeu? Eles evitam a entrada de agentes agressores, podem até se referir a células cancerosas. E, uma vez que esses agentes consigam penetrar no corpo causando doença, o nosso sistema imunológico não desiste. Ele agora passa a combater, tentando expulsar esse agente agressor. Ele pode se chamar até de câncer, que o nosso sistema imunológico tenta expulsar esse inimigo cruel. Entenderam? Então, os pacientes crônicos, né, eles têm muitos diagnósticos, porque uma coisa influencia em outra. Entende? Às vezes o paciente tem um problema num quadril, começa a mancar, claudicar, começa a jogar o corpo para o lado menos dolorido, né? Já começa a criar aquela assimetria musculoesquelética, entendeu? E aí já prejudicam os joelhos, já começa o desabamento do arco do pé, ou o pé sofre um desvio do seu equilíbrio, da sua situação, que dá o melhor equilíbrio para o paciente, entendeu? Então, qualquer tratamento de transtorno musculoesquelético, ele normalmente precisa ser holístico. O que quer dizer um tratamento holístico, né? É o tratamento que não visa só o foco da dor, né? Não é só o foco da dor. Ele visa, na verdade, todo o esqueleto, porque uma coisa tem a ver com outra, entende? Uma coisa tem a ver com outra. E tem um exemplo muito importante que eu sempre dou. Por exemplo, uma dor cervical, uma dor no pescoço, às vezes até um torcicolo, entendeu? O nosso pescoço, vocês não acreditam, eles dependem muito da nossa coluna lombar, entende? Porque quando tem um desvio lombar, esse desvio se transmite até a coluna cervical no pescoço, podendo causar enxaqueca, dor de cabeça, tonturas, enjoos, labirintose, labirintite, glaucoma e até, entende? E até prejudicar a circulação intracerebral, favorecendo o Alzheimer, a perda de memória, entende? Então, vocês estão entendendo o quanto é importante a saúde do nosso sistema musculoesquelético. Como é importante para a nossa vida diária, entende? As nossas vísceras, pulmão, coração, rins, estão todas contidas e suportadas pelo nosso esqueleto, entende? A obesidade é um fator que prejudica demais o equilíbrio do nosso corpo, entende? E quantos obesos nós vemos todos os dias, em qualquer lugar que vamos, entende? A obesidade é um grande mal desse momento, desse século que estamos vivendo, entende? É uma verdadeira epidemia, entende? E ela não só causa transtorno musculoesquelético, evidentemente, né? Problemas cardíacos, problema para os rins, entende? Problema de desempenho de marcha, de equilíbrio, entende? De desempenho de trabalho, de energia, entende? Então, muito do seu destino tem a ver com as tuas escolhas. Olha que poder incrível que você tem. Poder de escolher. E você, às vezes, escolhe mal. Entende? E vai pagar caro por isso. Entendeu? Nós temos que pensar muito, refletirmos sobre as nossas escolhas. E todo dia você está escolhendo.
Não esqueça, todo dia, pode reparar. Você sempre está escolhendo alguma coisa. Né? E também, vejam vocês, todos os problemas, todas as doenças, tem que ter a presença médica. Isso é obrigatório. Entende? O médico, ele pode dar o diagnóstico da causa da doença. E eu sempre digo também, não é? Resolvida a causa da doença, resolve-se todas as suas decorrências, que são os sintomas. Né? A dor não é doença. Não, a dor significa a presença de alguma doença. Mas em si a dor não é a doença, ela é um sintoma que está se manifestando porque há uma doença por trás dessa dor. Entende? Entenderam? E os doentes também sempre dizem o seguinte: começou uma dorzinha, uma dor pequena, uma coisa leve, então eu fui tratando com analgésico, com anti-inflamatório, com relaxante muscular. Em verdade, gente, é assim. Tem um problema, tem dor, o médico tem que estar presente. O médico tem que fazer o diagnóstico. Pode ser uma coisa muito simples, entende? Até uma aspirina pode ser terapia. Mas muitas vezes uma dor... Vamos falar da dor de cabeça. A dor de cabeça, né? Tem 1000 faces, 1000 causas. Entenderam? Pode ser uma coisa muito simples, mas pode ser uma coisa muito grave. Entenderam? E os pacientes crônicos, eles buscam alívio onde puder. Eles vão atrás de qualquer situação que possa não aliviar, mas até de prometer alívio. Entenderam? Prometer alívio. Daí tem vários tipos de linguagem, né? Vários níveis de linguagem que se referem. É a cura científica. Cura pela ciência médica. Né? Pode existir depois uma cura mental, pelo poder da mente. Depois, às vezes, eles buscam cura nas religiões, cura religiosa. Hein? Outros até buscam a cura do bom senso, que é a cura filosófica. Né? Cura filosófica. Né? Depois, tem outros níveis de cura, como a cura pela medicina vibracional, dos quais a homeopatia é um exemplo, a acupuntura é outro exemplo, os florais de Bach, que são tudo medicinas alternativas ou complementares. Entendeu? Eles são eternos buscadores. Tem uma cura chamada cura quântica. Né? A cura quântica é uma realidade chamada consciência que busca curar outra realidade chamada corpo físico. Né? O corpo físico é a estação final da doença. É lá que ela vai se manifestar. Mas nem sempre ela começa lá. Entende? Às vezes, sim. Às vezes, entra uma bactéria pelo corpo, uma infecção, uma infestação e tal. Mas muitas doenças começam na sua mente. Entende? A sua mente é muito poderosa. E não confunda mente com pensamento. O pensamento também é poderoso. Ele é uma dimensão inferior da mente. Entenderam? Nós diríamos que a mente é uma dimensão superior. O pensamento é bem cerebral e a mente é extracerebral. Entende? Então, mas nós temos outro eu, que também não é físico, como a consciência, a alma e até o espírito. Né? Então, não sou eu nem que digo isso. Né? Hoje existe a física quântica que dá o primado da consciência em nossas realidades. Entende? A física quântica ela é a física mais jovem que existe. Né? A física passou pela fase de Newton, depois foi para a fase de Einstein, e depois entrou na fase de física quântica, é a física mais moderna que existe, é a física das possibilidades quânticas. Né? Mas, por que tudo isso?
Porque tudo isso tem a ver com cura e tratamento de doenças, né? A ciência médica não é apartada das outras ciências. Hoje, tem uma ciência chamada informática. Onde não entra a informática, né? Nós podemos dizer assim, onde ela não entra. Entende? Então, ela entra em qualquer situação. Hoje se informatiza tudo, entendeu? Nós não podemos viver mais sem isso, entendeu? Enfim, existe uma cura também chamada cura espontânea. Você já tem notícia disso. Nós médicos chamamos de cura espontânea. Uma doença que tinha tudo para levar esse paciente a óbito até, e ela se cura milagrosamente. Como dizem os místicos, é um milagre de cura. Entendeu? Então, não se desanimem diante de uma grave situação de doença. Não. Existem muitos caminhos, e nem sempre a verdade vai ser resolvida pela ciência médica, que é uma ciência de possibilidades e não de certeza, entendeu? Como a cura religiosa é uma cura de possibilidades, mas de nenhuma certeza. E como a própria cura mental. A cura mental, sempre também, repetimos, o poder da sua mente é muito grande. Mas a cura mental é específica para doenças psicossomáticas, para doenças criadas pela sua mente. Assim como sua mente cria doenças, a sua mente tem o poder de curar essas mesmas doenças, entenderam? Mas também não é uma cura de certeza, é sempre uma cura de possibilidades. Mas quando o problema é sério, o problema é grave, nós empregamos vários tipos de terapias, entende? Com o mesmo foco, com a mesma finalidade, né? Então, várias terapias sintonizadas na mesma finalidade têm muito mais força de cura, de alívio. Não somente de cura, que é o ideal, que é o alvo mais ideal, a cura, mas nem sempre isso é possível. Mas para um doente crônico, alívio do seu mal já é uma bênção. Eles ficam muito satisfeitos quando tem algum grau de melhora na intensidade das suas dores, na sua movimentação, no seu equilíbrio, na sua marcha. Entenderam? Então, é disso que nós tratamos na nossa clínica, no nosso dia a dia. Esse é o desfile de pacientes, um atrás dos outros, com sintomas, às vezes, vários, 10 diagnósticos, 15, 20, 30 diagnósticos no mesmo doente, entenderam? E tudo tem referência ao sistema músculo-esquelético. Mas o nosso prazo da nossa jornada de hoje já está terminando. Se quiserem conhecer o meu trabalho como médico, eu exerço clínica dos transtornos músculo-esqueléticos na Avenida Pacaembu, em São Paulo, número 1024. Avenida Pacaembu, 1024. O telefone de minha clínica é código 11 de São Paulo, 3661-4243. 3661-4243. Entenderam? Espero que tenham aproveitado a nossa palestra de hoje. Desejo a todos vocês que sejam muito felizes. Mas para isto, é preciso ter muita saúde. Até a próxima. Obrigado.